Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores. Boa noite a quem nos assiste pela TV Câmara, quem nos assiste presencialmente. Hoje, vou manifestar para toda a sociedade o processo que eu enfrentei no Supremo Tribunal Federal. Sem ter foro privilegiado, sem ter cometido nenhum crime. Isso, como eu sempre digo aos meus amigos, aos meus seguidores, aos meus eleitores, que acompanham a nossa luta pela liberdade. Alguns estados do Brasil e algumas centenas de cidades eu percorri com a bandeira da nossa amada cidade de São Gonçalo, junto com a bandeira do Brasil. Nas minhas mãos, a Constituição Federal. Senhor presidente, demais colegas, povo de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, da nossa amada nação. Hoje, dia 9 de dezembro de 2025, completam-se 53 dias que estou proibido de me manifestar nas redes sociais. E se os senhores me perguntarem quando poderei retornar a usá-las, a resposta será um grande ponto de interrogação. Como parlamentar, representante da parcela do povo brasileiro, preciso deixar esse registro institucional, uma vez que minhas redes sociais são uma extensão do meu mandato, um instrumento legítimo de comunicação com o povo gonçalense, com o povo do meu estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. E qual foi o motivo da proibição? A democracia. Fui cerceado da minha liberdade de pensamento e de expressão em nome da democracia. E percebam, estou me silenciando para pagar por algo que supostamente fiz, por algo que supostamente ainda poderia fazer. Eis a questão. A nossa Constituição proíbe a censura, determinando, porém, que seja punido aquele que praticar algum ilícito. Punido pelo que se fez, nunca pelo que eventualmente fará. Mas em tempos de democracia relativa, bem como denominou o atual presidente do Brasil, o subjetivismo impera. E o que vale são as interpretações. E quanto à minha situação, qual foi o meu crime que a Procuradoria-Geral da República me denunciasse perante ao Supremo Tribunal Federal? Meu crime foi ter a presunção de que eu era livre para me reunir e manifestar meus pensamentos e divulgá-los nas minhas redes sociais. Meu crime foi ter lido a Constituição, levado ao pé da letra o que diz os seguintes artigos no inciso 5º. É livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ou ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. E o artigo 220, em seu parágrafo 2º, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrendo qualquer restrição, observando o disposto nesta Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Meu crime foi ter me reunido com milhares de pessoas e ter exposto meus pensamentos de forma de uma manifestação política. Meu crime foi ter me manifestado pelo lado errado, proibido, à direita, e ainda quiseram usar o fato de meus filhos estarem presentes comigo em uma das manifestações, dizendo que eu estava envolvendo menores de idade em atos ilícitos. Talvez, se eu estivesse levado a ver e tocar um homem nu a uma suposta manifestação artística, estaria tudo bem, pois, para isso, a liberdade de expressão e manifestação. Não quero adentrar agora no mérito da questão. Para bom entendedor, um pingo é uma frase que explica todo o contexto. Mas, por estratégia jurídica, assinei um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. E desde a assinatura deste acordo, tive que interromper o uso das minhas redes sociais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, por estratégia jurídica, optei por não enfrentar um processo criminal no Supremo Tribunal Federal, evitando um desgaste devido ao já consolidado posicionamento da Corte acerca do tema pelo qual fui processado. E como um bom democrata que sou, observei o acordo já homologado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, apesar de entender, junto com as escritoras e defensoras públicas do Distrito Federal, doutora Ana Pontier e doutora Bianca Rosieri, que o acordo de não persecução penal que assinei, para os casos como o meu, tem sido usado como instrumento punitivo à liberdade de expressão, ou seja,
uma verdadeira antecipação da pena. Nas palavras delas, ferramenta de perseguição política contra pessoas que exerciam seu direito de liberdade de expressão. Como bom democrata, observei à risca o acordo. Como bom cristão, orarei a Deus, rogando aos altos céus que dê sabedoria às autoridades, chamando-as à consciência da sua real missão aqui na Terra: refrear o verdadeiro mal, lutar contra a violência, proporcionar a paz e a segurança social ao nosso povo tão sofrido brasileiro. Então, respondo a pergunta: quando voltarei a usar minhas redes sociais? Juridicamente falando, quando eu cumprir todas as cláusulas do acordo e for declarada a extinção da punibilidade pelo Supremo Tribunal Federal. E quando isso se dará, a dúvida permanece. Espero que muito em breve. Indo para o final, quero frisar a necessidade de pacificação. Quando um limite é ultrapassado, ele não é mais um limite. Já temos visto diversas reportagens no Globo, na Folha, no Estadão, em toda a grande mídia, assumindo que ocorreram excessos e que a autocontenção jurisdicional é necessária. O receio de que a continuidade dos excessos atinjam aqueles que os apoiaram é real e deve ser o mesmo se preocupar. E digo isso não por questão de lado, mas por uma questão de princípio. E como democrata, tenho a obrigação de defender princípios, seja lá quem for o beneficiado. Hoje, são os milhares de patriotas presos no Brasil, são os exilados espalhados pelo mundo, são os ex-ministros e até mesmo o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que está preso. Hoje é a direita. Amanhã, os abusos podem alcançar qualquer pessoa que os donos do poder simplesmente considerem estar atrapalhando seus planos e arranjos. Nesse momento, já não haverá nem esquerda nem direita. Por fim, penso que precisamos pacificar a nossa nação, até mesmo para que a alternância de poder na nossa democracia não se transforme numa alternância de perseguição. Posteriormente, diante do ressentimento dos outrora sofreram e porventura venham assumir posteriormente o comando. E o melhor, instrumento que temos à disposição, haja a pacificação para que todos os envolvidos sejam beneficiados. A anistia ampla, geral e restrita. Muito obrigado, vereador Rodrigo Duarte. Estou aqui expressando toda a perseguição que venho sofrendo. Mesmo sem ter foro privilegiado, enfrentei um duro processo no Supremo Tribunal Federal. Mas quem me conhece sabe que, independente de religião, nós temos um Deus. Eu sempre digo que a verdade, ela se defende. E a justiça de Deus, ela se fará na nossa nação, para que todos nós e todo o povo brasileiro possa em breve ter paz, tranquilidade, para tocar as suas vidas, lutar por um dia melhor do que o outro e fazer com que a oportunidade possa chegar a todos. Muito obrigado. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a nossa cidade.